Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 19. E pelejarão contra ti, mas não o quê? Prevalecerão contra... Nós vamos passar por batalhas. Às vezes nós vamos ter pessoas que, de uma certa maneira, lá no local onde você às vezes mora, que vão pelejar contra você. Às vezes até para poder tentar usufruir de algo que é seu. Às vezes usufruir de uma ocupação que você verdadeiramente hoje ocupa. Talvez até profissional. Esse versículo aqui, Deus não falou no final do ministério de Jeremias, ou no meio do ministério de Jeremias, não. No início do ministério de Jeremias. Deus, ele vira para ainda um jovem, um garoto, chama ele, o Jeremias começa a falar com Deus, pô, mas sou uma criança, mas eu vou ser contigo, vou colocar as minhas palavras na sua boca. E aí Deus então chega no primeiro capítulo, no início do ministério do Jeremias, Deus vira para ele e fala assim, Jeremias, mas eu preciso te alertar. Pois não, Senhor, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Independente da batalha que está se iniciando, ou a batalha que vai se iniciar, ou já se iniciou, o que for. Nunca esqueça desse versículo. Podem pelejar contra você, mas não vão prevalecer contra você, porque Deus vai lutar contigo. Ele vai lutar por você. Mas presta atenção, aqui estava começando o ministério de Jeremias. O Jeremias ainda ia travar batalhas. Por que que Deus está nos falando isso aqui? Porque talvez você iniciou uma batalha ou está no meio da batalha, mas muitos podem começar a passar por algumas lutas e você tem que guardar que Deus, ele tem que estar com você nas suas batalhas. Pastor, mas por que que o senhor está dizendo isso? Porque muitos não levam Deus para as suas batalhas, levam outras coisas para as suas batalhas. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para o que, igreja? Livrar. Por isso devemos trazer Deus para a nossa batalha, porque o livramento e a vitória, ela só vem quando Deus está nas nossas batalhas. E aí você vai falar para mim, tá, então tudo bem, pastor, como eu trago Deus para as minhas batalhas? Eu quero que você abra Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos. Não é a parte que nós vamos estudar agora. Agora sim, essa parte aí é a principal. E há o que, igrejas? Leia comigo. Sem a qual ninguém verá quem? Eu só consigo ver o Senhor, não só nas minhas batalhas. É claro que na eternidade também, igual muitos usam isso aqui, falando da salvação, na eternidade. Sim, também. Mas eu não vou ver Deus... Presta atenção, nas minhas batalhas, sem santificação, irmão. A maneira de levar Deus para as minhas batalhas é através da santificação. Pastor, mas como eu faço isso? Já daqui a pouco eu lhe falo. Se você for analisar, irmãos, tudo que nós estamos vivendo nos últimos tempos é para verdadeiramente fazer com que a gente perca a santidade diante do Senhor. Que nós não nos santifiquemos. A palavra santificação significa separado. Mas daqui a pouco eu lhe explico como você se separa. Pois eu lhe explico como você vai fazer essa santificação. Hoje, tudo que você for... Internet, programas, até agora, programas que se dizem aí, programas que trazem, às vezes retratam até ensinamentos bíblicos, com a pitadinha de coisa que não verdadeiramente... Aqui não aconteceu. Eles levam a parte de dramaturgia até para os filmes, para as séries que dizem que representa a palavra, e sem a pessoa perceber, ela está colocando ali uma sementinha do diabo dentro dela. Mas por que tudo isso, pastor? Porque o diabo, ele sabe que quando Deus está nas minhas batalhas, eu não perco as batalhas. E a maneira de Deus estar nas minhas batalhas é através de santificação. Então o que ele vai fazendo? Ele vai trazendo coisas que aparentemente são coisas inofensíveis para poder entrando em mim. E a medida que o inimigo ele vai tirando a santificação, quem é que vai saindo das minhas batalhas? Quem? Deus. Exatamente, o Senhor. Aí você, sem perceber, você fala, poxa, mas eu não estou tendo resultado. Por quê? Porque Deus precisa estar nas suas batalhas. Vamos ver isso na prática? Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número
1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3, por favor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar a quem, gente? Senhor. Leia comigo agora esta palavra. E apregoou o jejum em todo o que, igreja? Judá. Em todo o que, igreja? Judá. O Judá. Olha para o pastor. Quando a batalha surgiu, o que o Josafá fez? Ele temeu, sim, como homem. Às vezes as pernas tremem. Mas você notou que o que o Josafá ele fez? Ele pôs-se a buscar a Deus e ele proclamou o quê? O quê? O que o Josafá ele estava fazendo? Estava ou não de acordo com a palavra? Sim. Responda. Estava ou não de acordo com a palavra? Por que o Josafá ele buscou e apregou um jejum? Ele estava proclamando uma santificação. Olha para mim. A santificação traz quem para as minhas batalhas? Por que eu perguntei? Por isso, pessoal, que você tem que estar ligado na mensagem. Olha, as coisas agora se encaixando. Eu falei no início que eu tenho que trazer Deus para a batalha. Eu só vou trazer Deus para a batalha se eu me santificar. Aí agora nós estamos mostrando para você que o Josafá, o rei Josafá, descobriu agora que os inimigos se ajuntaram contra ele. Pronto. O Josafá tremeu as pernas, a Bíblia fala que ele temeu, mas logo em seguida ele buscou ao Senhor e apregoou um jejum. Aí eu te perguntei, o que ele estava fazendo? Estava ou não de acordo com a palavra? Sim. Porque não tem santificação se a minha atitude não estiver de acordo com o quê? Não é isso não, pastor, é. Presta atenção que eu vou voltar em Josafá. Coloca para mim, Diogo, por favor, filho. João, não precisa abrir não, gente. 17, Diogo. Santifica-os no quê? Na verdade. A tua palavra é o quê? Na verdade. Quando Josafá descobre que os inimigos aparecem, o Josafá busca a Deus e proclama o jejum, ele estava ou não tendo atitude de acordo com a palavra? Sim. Ele vai trazer quem para a batalha dele? Como eu trago Deus para a batalha? Através de santificação. E eu só me santifico tendo atitude de acordo com o quê? Tem gente que está aqui, irmão, que se começar a batalha que está por começar, e você, sem a prática da palavra, você não tem Deus na sua batalha, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Não, pastor, Deus é comigo, tudo bem. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas, irmão, Deus só está em batalhas de pessoas que se santificam. E se santificar e se separar, está de acordo com a palavra de Deus. Eu falava na sexta-feira, pastor, mas é muito difícil. A pessoa fala, eu consegui estar, pastor, porque afinal ninguém é santo. Mas você ao menos luta para poder praticar o que a Bíblia diz para você praticar? Você nem luta. Mas como é que você vai ter Deus na sua batalha? Eu não quero aqui, irmão, ficar criando coisa na sua cabeça, não. Você pode bater no peito, ou você pode abrir a sua boca e falar que Deus está contigo. Talvez esteja contigo porque alguém que se santifica ora por você. Você nunca vai trazer Deus para as suas batalhas se você não estiver de acordo com a palavra. Caso contrário, você só está se enganando, irmão. Tem gente que já está doido querendo sair de uma cobertura espiritual. Como não, pastor? Eu não vou sair da igreja. Não estou falando sair da igreja. Mas quem disse que você está na igreja, que você está bem com Deus? A cobertura espiritual, que eu falando que a pessoa está querendo sair, é porque ela está querendo deixar de viver de acordo com a palavra. Já está pensando até em adultério. Já está pensando com todo... Estou falando de coração aqui para você, irmão. Estou falando como homem de Deus. Já está pensando com todo respeito, irmão, usurpar aquilo que não é dela. Você está saindo da palavra, irmão. Você vai para a batalha sem Deus? Você é doido? É como você ir para uma guerra sem o armamento, amigo. Sem o colete, sem os apetrechos ali do soldado. Não, pastor, mas aí não é complicado, não. É simples de entender. Ô, Diogo, é a mesma coisa, só que na NTLH,
coloca para mim Tiago 1:22 para mim. Eu vou voltar lá em Josafá. Coloca Tiago 1:22 para mim, filho. Não se enganem. Não sejam apenas o quê? Ouvintes dessa o quê? Mensagem. Mas aponha aí o quê? Prática. O que me faz santificar? A prática da palavra de Deus. Quando eu me santifico, eu trago Deus para as minhas o quê? Batalhas. Você já entendeu a mensagem. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai o quê? Embora. E logo esquece a sua o quê? Aparência. Rapaz, qual roupa que eu usei ontem? Você esquece. O que eu almocei ontem mesmo? Você demora para lembrar. Sabe por quê? Eu ouvi um professor na faculdade falar um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, ó, vai vendo. Alunos, estudantes, a prática é a mãe do aprendizado. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Alguém aqui tirou habilitação, carteira? Lá em Minas a gente fala carteira. Habilitação, dirige. Você fez a aula de rua hoje, uma aula, e já fez a prova hoje, já passou, já tirou? Você não é exigido várias aulas? À medida que você vai praticando, você vai desaprendendo ou aprendendo? Você vai se tornando ou apto, não, sim ou não, apto para poder usufruir daquela posse ali? Sim. Olha para o pastor. Você sabe por quê? Que tem muita gente aqui que Deus não está na batalha? Porque o pastor está pregando aqui. Ele enrola o que o pastor pregou no final do culto, coloca no banco e fala assim, bye bye, fui. Domingo que vem eu estou aqui de novo. Deixa tudo que ele aprendeu aqui, daquela porta para fora, continua dando calote, continua fazendo tudo que é contrário à palavra de Deus. Não, pastor, tem muito tempo que eu não faço uma coisa errada. É porque não apareceu oportunidade. Porque tem gente que, como parafraseando uma querida pastora, a pastora Mirtz, tem gente que não peca não é porque é santo. Não peca é porque não tem oportunidade, irmão. Porque só a mulher sorrir para ele vai cair. Se a pessoa deixar a carteira cair do lado dele, ele vai dar um chute nela pro lado assim. Se a pessoa perguntar, você viu ela? Não. E vai ficar, irmão. Estou falando como homem de Deus. Tem gente que, com todo respeito, precisa guardar isso aqui que está sendo pregado. Se você não põe em prática o que está sendo pregado, você não se santifica. E se você não se santifica, você não tem Deus na sua batalha. Você pode ter alguém que ora por você. Mas aí eu te pergunto, e se a pessoa virar para você e falar assim, ó, ou para Deus, ô Deus, é com o Senhor. Não, pastor, mas esse negócio não funciona. Não! O Jesus um dia chegou para o Pedro e falou assim, ô Pedro, chega aqui, meu amigo. Pois não, senhor. Eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Você sabe o que o diabo está querendo fazer contigo, Pedro? Ele está querendo te moer. Mas você lembra o que Jesus disse? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Mas tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quem lembra dessa passagem? Olha aqui para o pastor, olha para mim. O diabo queria pegar Pedro, queria ou não? Por que não pegou? Quem estava intercedendo por ele? Você viu o que Jesus disse? Quando você se converter, confirme os teus irmãos. Quer dizer, interceda também para os seus irmãos que ainda não são convertidos. Resumindo, olha para o pastor. Se o Pedro não tem Jesus ali para interceder por ele, o diabo não ia moer ele. Aí eu te falo, olha para o pastor. Você está entendendo? Que na maioria das nossas batalhas, se não fossem os intercessores que intercedem por nós já teríamos passado um apuro muito maior. Por quê? Porque quando há a prática da palavra, há santificação. E com a santificação eu vou ver Deus nas minhas batalhas. Mas qual que é a dificuldade que nós hoje verdadeiramente enfrentamos? Porque aqui, olha para o pastor, você ouve, talvez uma vez na semana, e passa a semana toda se envolvendo com outras coisas, irmão. Quanto mais você pratica o errado, mais apto para o errado você vai estar. Quanto mais contato você tem com outras coisas que não são provenientes da palavra, menos santidade. E quanto menos santidade, menos Deus na batalha. O evangelho, olha o 25, é a lei perfeita que dá liberdade a quem? As pessoas. Se alguém examina bem essa lei, e a não esquece, mas a põe em o quê? Prática. Deus vai abençoar
tudo o que essa pessoa o quê? Deus nos trouxe aqui hoje para poder nos confirmar. Pode ir para a batalha que Ele vai ser conosco, aleluia. Mas temos que ter a prática da palavra de quem? Deus. Eu só levo Deus para as minhas batalhas através da prática da palavra de Deus, irmão. Se você está tentando se enganar, com todo respeito, você vai entrar num abismo sem fim, irmão. Rapaz, talvez você está numa batalha que você não sabe como sair. No fundo você sabe. É voltar a praticar aquilo que a palavra está lhe pedindo para praticar, irmão. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 13. Então Josafá fez isso. Para o Josafá levar Deus para a sua batalha, ele buscou ao Senhor e apregou um jejum. Amém, gente? Olha para o pastor, era o que ele precisava para trazer Deus para a sua o quê? Batalha. O que eu preciso fazer para trazer Deus para a minha batalha? No caso dele era isso. E no nosso caso? Um dia, o nosso querido apóstolo Paulo, ele falou, examinai, pois o homem é a si mesmo. Você que precisa fazer o exame. A própria palavra também nos ensina que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Você sabia, meu irmão, que a pessoa que... Se nós colocássemos em prática esse auto-julgamento, quando eu falo auto-julgamento, não é de nos condenar. Não, é aquele de fazer uma reflexão, entender onde a gente precisa mudar. Se a gente passasse por isso, nós não iríamos passar pelo julgamento de condenação, irmão. Pelo contrário, Deus vai nos dar o livramento. Mas isso aqui, irmão, cabe a mim e a você. Eu estou falando algo aqui, gente, por isso que eu falei que é algo direcionado essa mensagem. Alguns estão entrando agora numa nova batalha. Você está entrando num novo emprego. Ou você nem sabe, mas essa semana virá uma promoção para você. Eles vão te dar uma oportunidade muito maior do que você já exerce. Mas você vai ser muito mais cobrado. E aí eu vou te dar um conselho. Se não tiver em santidade, eles te derrubam. Tá? Estou te dando um conselho, rapaz. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus o quê? Irmão, santificou todo mundo lá. Todo mundo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Continua a leitura, por favor. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz quem, igreja? Senhor. Diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Aleluia, olha que coisa linda isso aqui, ó. Pois a peleja não é vossa, senão de quem? Ô meu irmão, quando você traz Deus para a sua batalha, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. E se Deus está na nossa batalha, não tem batalha perdida. Deus hoje, Ele confirma através da sua palavra. Deus está conosco para poder nos dar vitória contra qualquer batalha, meu irmão, contra qualquer inimigo. No caso do Josafá, ele teve que buscar e fazer um jejum. No seu caso, no meu, o que a gente tem que fazer? Ele fez, meu irmão, se acertou, Deus já usou o profeta ali para poder falar com ele, que a peleja já não era mais dele, agora a peleja era de Deus. Agora você está entendendo que muitos contam com a força do braço, você não vai chegar lá, você não consegue. Pastor, mas eu sou formado, eu sou MBA, sou PhD. Ah, meu irmão, desculpa, cara. Apresenta um currículo para um diabo que manifesta aqui e fala com ele, esse é meu diploma. Vai engolir você e o diploma, irmão. Vai nessa onda, rapaz. Vai chegar uma hora que você vai precisar passar pela faculdade do Espírito Santo. E a faculdade do Espírito Santo, ela só dá o diploma para aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Você pode não ter nem estudo. Até porque também eu já vi muitos aí sem estudo, aí colocando no bolso aí, irmão. Irmão, guarda no seu coração. A pessoa que não conhece a palavra, ela depende de muitas coisas. Mas nós que conhecemos a palavra, a gente passa a depender de quem? E se Deus não o ajudar, quem vai te ajudar, irmão? Versículo seguinte, por favor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. 17. Nesta peleja
não tereis de o quê? Pelejar. Parai, estai em Peraí. O Josafá buscou e apregoou um jejum. Deus agora vem e fala, vou estar com você na batalha, Josafá. Mas olha o pedido de Deus para Josafá. Parai, mas estai em o quê? Em pé. Isso aqui é algo muito forte para entender. Quando é que Deus vai continuar comigo na batalha? Quando eu permanecer de pé ou quando eu cair? O cair é não praticar a palavra de quem? O que o profeta estava falando com ele? Continua na prática da palavra. Está em pé. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá. E Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro. Nossa, é muito forte isso aqui, gente. Aleluia, olha que coisa linda isso aqui de ouvir. Porque o Senhor será com quem? Isso aqui é muito lindo, irmão. Isso aqui é muito lindo de ouvir. Fica aí só de pé e deixa que Deus vai estar contigo. Pode sair ao encontro, meu irmão, de sua batalha. O Senhor será convosco. Aleluia. Pula para o verso 22, que eu preciso passar para outra parte. Aleluia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, sabe o que o Josafá fez, irmão? Ele mandou o pessoal pegar os instrumentos e colocou todo mundo cheio de instrumento na frente da batalha. Parece doideiro o que o pastor está falando aqui. Olha aqui, irmão. Os inimigos lá do outro lado com armas até no dente, rapaz. Com flecha, com lança, com espada, só armamento. Sabe aqueles armamentos de primeira lá? E aí, na batalha, ordenando a batalha, né? Fileira lá. Agora o Josafá vai e coloca aqui um monte de tocador de flauta. Parece umas coisas sem sentido. Olha para o pastor. Mas é assim que Deus trabalha. Deixa o inimigo olhar para você e pensar que você não tem condição. Porque realmente você não tem. Mas o Deus que está dentro do seu coração, ele é maior do que qualquer, meu irmão, condição do diabo. É por isso que você tem que levar Deus para a sua batalha. Entrou lá para poder trabalhar, passou, tiraram chacota de mim, porque eu fui fazer uma palestra lá, pastor, e eu falei tudo errado. Mas tudo bem, irmão. O Pedro era indouto, a Bíblia fala, mas quando viram o Pedro abrir a boca e pregar, a Bíblia fala que eles falam, rapaz, mas você não era um cara que não tinha nem estudo falando desse jeito? A sua capacidade, ela vem de Deus, irmão. Pastor, mas eu não tive nem experiência. Você contou para o cara a verdade? Não, eu falei para ele que eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho, mas ele quis me dar a vaga, então fica tranquilo. A sua experiência, ela veio do Espírito Santo. Pode ir que ele vai ser contigo, meu irmão. Essa batalha, meu irmão, você não vai ter que pelejar. Deus só cobra você estar de pé. Você não pode cair, coloca lá a sua verdade. O que é seu, o que é do outro é do outro. Você está santificando, você está fazendo de acordo com a palavra. E aí você pode ir, irmão. E aí sair depois, como diz a minha mãe, só pro abraço. Abraço de quê? Abraço de felicidade, porque a vitória será nossa. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que levar Deus para a nossa batalha. E eu tenho que passar para a última parte, pessoal. Continua a leitura, por favor. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, na montanha de Seir, que vieram contra Judá. Leia comigo. E foram o que, igreja? Resumindo, olha para o pastor. O Josafá trouxe Deus para a batalha. Quando Josafá apregoou um jejum e buscou o Senhor, ele se santificou. E resumindo, quem é que deu a vitória foi o Senhor. Qual que é a dúvida que eu e você a gente tem sobre a prática da palavra, irmão? A gente não pode parar de praticar a palavra. De novo eu estou falando, pessoal. O que adianta? Tudo que você recebe aqui, que você aprende, você embrulha tudo ali, ó, dobra direitinho, coloca no banco e vira e fala assim, ó, domingo que vem estou aqui de volta. E daquela porta para fora não parece nem servo de Deus, irmão. Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, vírgula, não encerrou o assunto, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de quem? De vós. Espera aí. Olha a responsabilidade que Josué, ele adquiriu. Escuta bem isso aqui. Moisés era um grande homem de Deus e o Moisés morreu. Você já sabe da história. Já sabe. O Moisés, ele recebeu de Deus o mandato, chamado, para levar o povo de Israel até a terra da promessa. Estão lembrados? Sim ou não? Moisés morreu, agora
a responsabilidade passou para Josué. O Moisés, pessoal, tentou durante muito tempo e não conseguiu chegar com o povo lá. Porque a todo momento tinha uma coisinha ou outra que acabava saindo do controle. Não vou ficar repetindo isso aqui, não. Mas a Bíblia fala que quando Deus chama Josué, o Josué reúne o povo, e a primeira coisa que o Josué fala com o povo é o quê? Santificai-vos quando? Agora. Exato, é essa aí. Olha lá, ó, presta atenção. Ó. Santificai-vos, vírgula, porque quando o Senhor vai fazer maravilhas? Peraí. Quando é que Deus faz maravilhas? Antes ou depois da santificação? Porque a santificação traz Deus para mim é o quê? E o que, como eu me santifico? Quando eu ando de acordo com a palavra de quem? Você notou o que o Josué fez aqui? Que ele conseguiu entender o que precisava ser entendido? O que fazia o povo não herdar a terra da promessa? Aí eu te pergunto, olha para mim, por que amanhã vai ser dia de maravilha? Sabe por quê? Porque agora nós vamos se entender, sim, já entendemos, mas nós vamos sair daquela porta para fora praticando aquilo que a palavra está nos pedindo para praticar. Tem gente até que vai dar um nome para se batizar depois do culto. Tem gente que quando chegar ali, ó, chegou ali, ó, o maço de cigarro que está guardado, vai estraçalhar esse maço de cigarro e vai jogar ele fora. Santificai-vos agora, irmão. O tempo é esse. O tempo é esse. Olha o verso 6, irmão. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do... Agora olha o verso 7. E o Senhor disse a Josué, coisa linda de ouvir, gente, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Deus vai te engrandecer perante os olhos de toda a sua família, meu irmão. Para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei com quem? Contigo. E aí? Vale ou não a pena trazer Deus para a sua batalha? Deus vai te tornar grande onde Ele te colocar, aleluia! Mas você tem que santificar, irmão. É estar de acordo com a palavra. Fala lá com o advogado que está querendo levar uma coisinha a mais. Para que o doutor? Não, só coloca o que é verdade. Não inventa história não, rapaz. Não inventa. O que é seu é seu. Verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Meu irmão, eles chegaram no Jordão, do outro lado estava Jericó, o início da terra da promessa. O rio Jordão ali, como é que eles vão passar com aquele tanto de gente? Eles não precisavam se preocupar. Quem é que ia fazer maravilhas? Deus. Pararam-se as águas que vinham de cima. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então, aleluia, estou acabando, gente. Passou o povo defronte de quem? Jericó. E aí eu te pergunto, quando as águas ali se abriram e o povo passou, eles saíram de frente com a terra da maldição ou com a terra da promessa? Conquistaram a terra da promessa? Deus estava naquela batalha, sim ou não? Porque na data anterior, nos dias anteriores, o Josué, ele santificou ou não santificou o povo? Olha para mim, agora é a data da santificação. E logo mais é a data da sua vitória. Aplauda Jesus bem forte.